Finalizando mais uma semana conturbada, semana que balançou bastante essa semana com notícia boa, com notícia ruim, na verdade, acho mais notícia ruim do que notícia boa. Enfim, a semana que deu, né, muita volatilidade no mercado e vamos dar uma analisada em tudo isso mais no vídeo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ative o sininho de notificação para receber os vídeos sempre de forma rápida, use comentários para enviar dúvidas, sugestões, né? Isso é muito bacana, faz com que o canal cresça e a gente chegue cada vez mais pessoas, sempre conteúdo aqui gratuito, né? Tem um grupo no Telegram, escaneia o QR Code lá, ou clica no link para entrar, liberado, gratuito, ninguém fica mandando corrente, mensagem, spam, a gente evita tudo isso, lá o pessoal só fala de mercado, né, fala porque gosta, ou porque vive disso, ou porque quer ficar antenado de fato em cima disso, tá bom? Vamos mudar minha tela aqui, sem mais delongas, vamos falar de mercado, né? Então, deixa eu pegar minha grade de cotações aqui, tá? Aqui, vamos arrastar para cá. O que a gente viu hoje? Bovespa subindo 2% agora, ainda está subindo na verdade, né? Lembrando que o mercado mudou as regras de horário por causa da Bolsa Americana. Subindo aqui 2%, chegou a subir mais, o índice futuro chegou a subir bem mais do que isso, acho que quase 3%. O dólar, que caiu mais, né, já ficou próximo 0 a 0, está caindo 0,21 agora. Milho, o contrato X já nem adianta mais nada, mas o contrato F23 caindo 1,19. A soja, 1,82 de alta, o café subindo 0,55, quase nada. O boi subindo 1,19 o contrato X, né, que também está logo quase vencendo. E aí Petrobras chegou a subir 4%, recuando um pouco, subindo 2,6%. A Vale está travada nos 10% lá. É uma alta muito forte da Vale. Tem a questão da China, que liberou, tinha gente de lockdown até agora lá, liberou muita coisa lá também, o minério deu uma puxada forte. No mais, saiu o balanço de Itaú, balanço de JBS subindo mais de 11%, Itaú caindo 3,08% nesse momento, até na tela ali. E saiu mais um monte de balanço, uma semana de balanço forte, né? Detalhe para Vale subindo 10% e Magalu caindo 14,3% agora, né? Então o mercado ali, B3 também apanhando bastante, caindo aí 5% hoje, 5 não, 6%. Tá? Então o mercado bem arisco, vamos falar assim, né? Lá fora, deixa eu ver aqui, estou com o trade view aberto, vou dar puxar para a tela aqui, ó. SPI, Dow Jones e Nasdaq subindo. Ontem, inclusive, foi um dia que subiu bastante a Bolsa Americana, então, né, com uma alta muito forte, mais de 3, 4% subiu forte, lá chegou a 5% boa parte. Né? EWZ lá subindo 3,11, mercados emergentes subindo 2,50. Então não é a gente que está lá, está o mundo inteiro subindo, inclusive o Brasil, se fosse, né, comparar com o que subiu nos últimos dias esses países, a gente deveria estar subindo muito mais. Né? Então lá subiu 3% ontem, né? Hoje deveria ter subido, no caso ontem deveria ter subido muito mais, mas a notícia avessa aqui, a gente caiu e caiu forte, né? Bastante essa semana. A gente vai ver isso no gráfico. Então nós temos ali bolsas da Europa, né? A Alemanha subindo 0,5, tem Itália lá com 0,25, Espanha, Reino Unido caindo, né? As bolsas da China, olha o Hansen subindo 7,74, subindo não, subiu, né? Fechou. Nikkei subiu 2,98. Né? O dólar perdendo muita força no mundo inteiro aqui. Dólar Index cair 1,44%. Isso aqui é uma coisa muito, muito rara de acontecer. Até vou botar esse gráfico. Olha isso aqui, para vocês terem uma ideia. Né? O dólar Index não cai tanto assim. Né? Então, o fato das bolsas subirem, muito impacto também, dá para ver que o dólar está fraco. O dólar deu uma enfraquecida forte, deu uma tropeçada forte aqui nos últimos dias, últimas semanas aqui, e acelerou bastante. Se eu botar no gráfico diário, inclusive, né, dá para ver isso mais claro. Até posso botar no gráfico de candle aqui, ó. Olha aqui o tamanho das barras aqui, então o dólar caindo muito, fechando a mínima com bastante força. Isso aqui, se o Brasil tivesse, vamos dizer, sem todo esse ruído político que está, né, isso deveria ter feito o nosso dólar cair bastante aqui, né? Mas não está, e também, obviamente, que tem a questão dos juros altos atrai bastante capital estrangeiro, isso dá uma forçada no dólar para baixo, e mesmo assim o dólar está lá no 5,40, né? Então saiu notícia lá do presidente eleito falando da questão
que basicamente, né, bem a grosso modo aqui, né, para não falar palavrão, que não está nem aí para o mercado, que controle fiscal e qualquer outra coisa não importa, o que importa é as medidas sociais. Cara, o populismo dessa maneira, o populismo, literalmente um populismo barato, assim, sem, vamos fazer assim, as áreas de vocês, é o tipo de coisa que ninguém que tem dinheiro grande, que investe em país sério, quer. Pelo amor de Deus, não é uma questão de ser partidário ou não, é uma questão meio óbvia isso, né? Então eu não vou querer colocar meu dinheiro numa Argentina da vida, não vou querer botar meu dinheiro numa Turquia, numa Venezuela, em qualquer país que, né, ou qualquer outra ditadura que o pessoal não tenha o mínimo de responsabilidade fiscal e eles falam eu que mando e é isso aí, pronto. Eu falo, beleza, então te vira aí, né? Então, tô que o Brasil vai virar isso, mas é o tipo de narrativa que o mercado não gosta. E aí um destaque interessante que eu estava olhando aqui, ele estava aberto, não sei por que saiu daqui, cadê? Aqui, isso aqui que eu estava olhando, que isso aqui é uma coisa que eu digo que é muito interessante, muito importante, né? E pouca gente mostra. Eu já mostrei aqui 50 vezes isso e vou continuar mostrando sempre que eu estiver olhando e aparecer. O que que são isso aqui? Basicamente, taxa de juros americano, né? Juros americanos de 30 anos, bons de 30 anos, bons de 10 anos, bons de 3 meses e a taxa de juros deles lá, né? Federal Fund Rates, né? A taxa Selic americana lá. E o que é interessante a gente analisar com uma coisa que todo mundo deveria saber, que é que quem manda na taxa de juros do Fed sempre foi os juros de 3 meses, porque é os juros de curto prazo que eles têm controle. Os juros de longo prazo o mercado não tem controle. É melhor, o mercado que tem o controle e não o Fed. Então sempre que sobe taxa de juros de curto prazo, o Fed é obrigado a subir juros. Sempre que cai taxa de juros de curto prazo, o Fed derruba a taxa de juros, né? E aí, olha onde é que está os juros de curto prazo agora, está em topo histórico. Então, o que que eu estou de olho? Né? Estou de olho no seguinte, se esse negócio aqui resolve começar a querer cair aqui, o Fed, né, nas próximas reuniões do Copom deles lá, vamos falar assim, tende a segurar um pouco o aumento da taxa de juros, talvez até parar e quem sabe, né, brevemente, vou botar aí ano que vem, começar a reduzir as taxas de juros, né, e voltar um pouco aqui, estimular um pouco a economia e vai dar o discurso de a inflação está controlada. E aí isso impacta muita coisa, impacta a bolsa de valores, impacta os juros, porque todo mundo sabe, né, quem faz trade com juros, né, títulos do governo, sabe o seguinte: juros na mínima, né, a taxa de juros na mínima, o valor dos títulos estão muito alto. Juros na máxima, os valores dos títulos estão muito baixos. Então, se isso aqui começar a cair, o que, que vai acontecer? As instituições de muito dinheiro vão começar a comprar títulos do governo de longo prazo, né? O que vai fazer com que a taxa de juros caia aqui mais ainda, né, de curto prazo, e os títulos de longo prazo subam. Então, automaticamente, esses títulos aqui vão subir de valor e a taxa de juros deles vão cair. É sempre inverso, matemática inversa. Né? Então, estou de olho nisso aqui, uma coisa interessante, quem sabe para o ano que vem pode mudar um pouco o ciclo, né, dessa questão monetária aí dos Estados Unidos, e isso talvez impacte no Brasil. A diferença é que no Brasil, isso aqui, nos Estados Unidos acontece isso lá de vez em quando. Né? Então, lá em 2017, 2018 aqui começou a querer subir um pouco as taxas de juros, o Fed foi subindo, bateu o Covid, pum, derrubou tudo aqui para, né, incentivar a economia, porque a coisa estava escangalhada aqui embaixo. Aí agora deu um tiro para cima por causa da inflação aumentando lá, e muito. Olha o quanto passou aqui do topo de 2018 2019, né, com a inflação já estava aumentando lá. Então, né, vamos ver o que acontece aí nos próximos meses. Eu estou de olho nisso aqui. É uma coisa que eu sempre olho, por isso que está salvo aqui até. E eu não sei porque que ele está se atrapalhando aqui, mas está salvo aqui, US Rates aqui, como um perfil que eu gosto de olhar. Basicamente eu olho isso aqui toda semana, né? Mas enfim, não é isso aqui que eu estou falando. No Brasil, nem já estou mostrando isso aqui, porque no Brasil vai estar assim. Mas fato é, o que a gente pode olhar aqui com essas declarações, né, do Lula e tudo mais, o que a gente pode analisar aqui é o seguinte: as taxas de juros do Brasil disparando. Olha, aqui tem juros aqui 2023, juros 2024, né, que passaram dos 14%.
né? Então aqui, tá aqui, ó, essa aqui é a curva de hoje. Olha, essa aqui é a curva da semana passada, se não me engano. Não, a de hoje, a de hoje é essa aqui, a última antes é essa verde aqui. A da semana é azul e a do mês é amarela, né? Já estava invertida aqui para baixo, mas olha a diferença. Estava com um topo aqui de 13,6, 13 e pouco. Desde que o Lula falou lá o que falou, o troço disparou os juros aqui, chegou a bater mais de 14. O que que isso tem a ver? Simples, pensando a grosso modo, né, no cidadão, juros alto, né, basicamente dá dinheiro para quem? Para quem tem dinheiro. Então, juros altos dá dinheiro para quem tem dinheiro. Quem empresta dinheiro ganha dinheiro com juros altos. Então, se eu sou uma instituição muito grande, se eu sou, né, um fundo muito grande de estrangeiro e coloco dinheiro no Brasil, uma taxa de juros de 13%, 14%, algo do tipo, a inflação não é lá muito absurda, é mais ou menos ali dentro de um ok, eu desconto a inflação, o juros real do Brasil hoje está dando quase, né, 6, mais de 6%, quase 7%. Poxa, onde é que eu vou tirar 7% limpo? Né? Então, quem tem dinheiro ganha dinheiro. E, em contrapartida, o pobre se ferra, porque pobre, né, o cidadão mais humilde, vamos falar assim, compra muita coisa parcelada, muita coisa financiada e muita coisa financiada baseado em taxa Selic, baseado, independente da taxa de juros, foi baseado em juros. Então, se o financiamento do meu carro, da minha casa, do meu apartamento, sei lá, do meu negócio é baseado em alguma taxa de juros do mercado, a taxa de juros sobe, eu me atrapalho ali porque o meu financiamento fica mais caro. Então, quem tem menos dinheiro perde dinheiro, quem tem mais dinheiro acaba ganhando mais dinheiro, ou quem tem mais dinheiro sobrando ganha dinheiro porque empresta dinheiro e recebe, é remunerado por essa taxa alta. Né? Então, é totalmente o oposto do que muita gente imagina. Né? Que os juros, a bolsa vai cair, o juros vai subir, vai prejudicar o grande. Prejudica o pequeno, porque a bolsa cai porque o pessoal tira dinheiro da bolsa e bota dinheiro em título do governo, em título do tesouro, porque querendo mais é uma segurança. Querendo ou não, é uma segurança muito maior do que renda variável em si, é o título soberano, né? É o país quebrar. Sem falar da previsibilidade de juros, enfim, não vou entrar nesse meio. Bom, vamos lá. Vamos falar do milho, CCMF 23, né? Começar a falar aqui, ver o que está acontecendo ali. Vou botar o CCM FUT aqui, só para a gente ver rapidinho aqui o contexto. Gráfico semanal, milho na semana subiu, né? Na verdade, caiu boa parte da semana, teve 2 dias que subiu, aí deu um pulo aqui. Aqui é troca de contrato, não, ele está atrapalhado, não é assim. Eu vou botar o semanal, eu vou ter que botar o CCMF mesmo. Bom, vamos lá então. Milho no CCMF no gráfico diário, vamos botar aqui, ó. O que vem acontecendo? Ele vem caindo, eu vou mudar esse padrão aqui. Vem caindo, esse aqui também não. Esse aqui pode ser. Eu vou limpar os estudos aqui. Não é de mão livre. Aqui. O que aconteceu com o milho, né? O milho vinha. Tá aqui? Aqui, esse aqui é de hoje. O milho vinha subindo um pouquinho, lateralizou um bom tempo e desde aqui o início desse mês ele caiu ali já quase 5%. Na verdade, se pegar de topo a fundo, deu mais de 5% aqui, caindo de 4, 5 pontos, né, dia após dia sem parar. Ontem deu um recuozinho, hoje já caiu de novo, rompeu o fundo aqui e veio aqui para baixo. Detalhe, veio testar essa região aqui embaixo, né? Brigou ontem ali, dando um sinalzinho que talvez fosse, né? Tentou romper aquela barra de ontem ali, deixou um pavio, enganou a galera e continuou a queda dele. Veio aqui embaixo testar o fundo aqui anterior e não reconheceu esse fundo. Tá fechando dentro, né? Vamos falar assim, mas chegou a testar, chegou a romper fundo e perdeu os 86 aqui. Então no gráfico semanal a gente vê que claramente a tendência segue de baixo. Bom, fim, acabou, fim de papo. Né? Qual é a tendência do milho? Para baixo. Né? Então não tem muito o que falar, a não ser isso. Se a gente for botar o CCM FUT aqui, eu espero que pegue direitinho, não sei se está 100% certo isso aqui. Se a gente for pegar o CCM FUT, o que a gente vê? O milho vem seguindo a tendência aqui, deu uma ajeitada nas semanas anteriores aqui, depois de muito tempo lateral, e agora tá beleza, tá a tendência de baixa ali. A grande questão é, eu vou ter que vender milho, mas eu não vou vender milho aqui. Né? Eu não vou vender milho CCMF 23. Eu odeio quando essas trocas de contrato, o profit você trabalha. Eu não vou vender milho aqui. Poxa vida, tem, né, 5 pontos para cima aqui para tomar um stop.
Se ele subisse, né? Agora não, porque do jeito que ele rompeu aqui fica complicado, fica até difícil de vender. Mas se ele subisse aqui hoje, tivesse subido, voltasse um pouquinho, vindo até aqui e parado por aqui assim, né, nessa região aqui dos 90, nessa região aqui dos 90 e poucos, 90, entre 90 e 91, vamos botar aí, eu me animaria a vender. Eu botaria a venda aqui sem problema nenhum. Eu tenho um fundinho anterior, tenho uma média por aqui, tenho um fundo por aqui, né? Eu tenho aonde colocar um stop aqui em cima, uma região aqui que pode me dar um certo stop, me dar uma certa tranquilidade. Poderia fazer esse tipo de coisa. Agora, vender aqui é uma venda que, se eu opero day trade, se eu boto no gráfico lá de 15 minutos, né? Nem isso não ficaria muito interessante, porque não vejo um sinal claro de venda. Teria que ter feito a venda aqui e já ter saído aqui. Aqui eu não entraria de novo, né? Inclusive, ele pode vir aqui embaixo e voltar e subir tudo. Então, fica complicado de querer fazer esse tipo de operação no milho, pelo menos visando a questão do controle de risco, né? Eu não entro em qualquer operação. Mas a tendência de baixa, eu vou esperar para vender. A sazonalidade diz que não deveria cair tanto agora, mas tudo bem, a gente está operando a favor do gráfico e vamos lá. O que eu vou esperar agora? Eu quero esperar se ele volta, né? Se ele voltar numa tentativa aqui, eu vendo, não tem problema nenhum. Só não vou vender aqui embaixo. Faz bastante tempo que eu não opero milho, né? Infelizmente, eu gosto de operar milho, mas eu preciso encaixar uma leitura boa, né? Tá difícil de encaixar do jeito que o mercado dá. Ou ele cai com muita força numa vez só, ou fica lateral meses. E aí ficar lateral meses eu acabo ficando de fora, porque eu gosto de operar tendência, né? A commodity é bom para operar tendência. A grande diferença é que eu vejo muita gente, eu opero milho, eu gosto de operar milho. Então, tu gosta de operar milho o quê? Eu gosto de operar milho. Aí o milho fica 3 meses de lado. Aí a pessoa fica reclamando que o negócio não está perdendo dinheiro. Fala, tá, então tu não gosta de operar milho, tu gosta de operar tendência. Aí fala, eu também gosto de operar tendência. Cara, me dá um gráfico do milho, me dá um gráfico de qualquer ação, me dá um gráfico de índice, de dólar, de preço da casca da laranja, eu vou operar igual, né? Não tô nem aí. Sendo tendência é a melhor coisa que tem. A gente procura comprar nos pontos bons, vender nos pontos bons, é isso aí. A lateralidade ou aquele mercado com muito ruído, para cima, para cima, para baixo, que não sabe o que faz, isso que é complicado. Porque quando a gente espera um momento para confirmar uma possível, né, tendência de alta, ele começa a voltar. Quando começa a confirmar possível tendência de baixa, ele começa a voltar. Então a gente fica, tá aí. Só não vai para lugar nenhum, né? Então fica complicado de querer operar. E aí eu prefiro operar outros ativos, uma que tem mais liquidez, que são mais tranquilos, ou outras formas de operar, como por exemplo, operar ações, né, tanto em swing trade quanto day trade, e eu acho mais tranquilo do que operar ativo que geralmente tem tendência quando está parado sem tendência. E o risco de exposição é muito grande. Então, vou esperar voltar um pouco, não tem problema nenhum. O boi, eu fiz uma operação no X. Eu fiz uma operação no X, que eu vou ver aqui que está na outra plataforma, aonde que eu comprei, aonde que eu vendi. Eu já encerrei BGI X22. Aqui. Foi uma operação curta, né? Eu poderia ter ganhado um pouquinho mais, mas foi boa. Eu falei que era uma operação curta mesmo. Ó, eu vendi. Aqui, dá para eu puxar aqui. O porquê? Vamos lá, vamos ver se eu me acho. Tá aqui. Eu vendi boi nesse ponto, né? Lá em 291,50 e comprei aqui. Mais ou menos aqui, 288 com 30 e pouquinho, 288, vamos botar aí, né? Então deu aí 3 pontos, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 3 pontos e meio, 3 pontos alguma coisa. Foi isso aí. Uma operação extremamente curta, né? Um contrato que já está vencendo, está terminando, daqui um dia termina, né? Um contrato calmo, mas foi uma operação ali que eu estava de olho na tela, exatamente como está aqui agora, né? Tava assim, isso aqui até outra plataforma, é outro profit da Clear lá. Tava aqui olhando o book de boi e tava analisando, tava devagarinho aqui, tá interessante para cima, para baixo, achei uma oportunidade de venda baseado, eu gosto de operar boi olhando muito mais o fluxo do que olhando o gráfico. Eu olho o gráfico para entender o ponto onde ele está, mas eu gosto de ver a movimentação no fluxo para operar. E aí como é que eu opero? Eu procuro uma entrada boa no fluxo aqui. Se eu conseguir entrar e entrar bem, e o mercado andar a favor da minha operação, por exemplo, se eu tivesse caído e parado aqui em 285, eu não teria encerrado essa operação, né? Eu teria continuado porque eu ia carregar com swing trade. Isso aqui foi um swing trade, mas foi de poucos dias. Começou umas 11 horas de um dia e terminou 11 horas do outro dia,
né? Deu 24 horas aqui. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu gosto de fazer esse tipo de operação, eu entro basicamente muito mais pelo fluxo, dou uma olhada no movimento, se anda a favor eu deixo, se anda ruim eu saio fora. O que acontece? 70% dos meus prejuízos são day trade né, e praticamente 100% ou quase 100% dos meus lucros são no swing trade. Não porque eu faço day trade mal no boi e faço swing trade bom. Não, porque quando eu saio, quando eu erro rápido. Então eu saio curto e quando eu ganho, eu gosto de alongar a operação e acabo ficando mais uns dias. É assim. Às vezes eu me forço, quando, por exemplo, se eu tivesse vendido ali, o mercado tivesse caído, né, 10 pontos aqui, provavelmente eu teria encerrado no mesmo dia. Uma, né, por causa da questão do day trade, né, até na questão de prejuízo a compensar e contabilidade e tudo mais. E outra porque, às vezes, quando cai demais, muitas vezes dá uma repicadinha ali, eu acabo devolvendo boa parte, tá bom? Então, é mais ou menos essa ideia ali. Vendi boi lá, deu aquela operaçãozinha lá. Vamos ver o que acontece. Agora, aqui, se você botar num gráfico semanal. Opa, errei a plataforma. Essa aqui. Se você botar no gráfico semanal, o BGI, FUT. Vamos lá. O que a gente vê aqui? Né? Mercado, tendência de baixa. Aí o mercado dá uma paulada para cima aqui, subindo. Vamos pegar daqui, né? Subindo aí 18, 19 pontos quase. E seus quase 7%. Vem, toca na média móvel aqui de 20 períodos e fecha uma barra aqui no diário, coisa mais linda para cima aqui, com mais de 1% de alta, uma barra forte, uma barra maior do que a barra anterior. Isso aqui é uma barra de muita força, né? Agora, vai ser uma barra com continuidade? Bom, isso aqui nós veremos só na segunda-feira, porque amanhã não tem pregão, né? Então, isso aqui pode ser uma barra de continuidade e o mercado simplesmente, né, na segunda-feira continuar o movimento e ir embora para cima, ou simplesmente na segunda-feira se quer operar acima dessa região aqui e começar a cair, perder esse fundo aqui, mandar um abraço para todo mundo e vir aqui embaixo aqui nos 270 e poucos aqui. Para que lado ele vai? Eu não faço a mínima ideia, né? Mas não faço a mínima ideia mesmo. Então, como eu não faço a mínima ideia, eu não vou tentar adivinhar, não vou tentar ficar, né, preocupado, eu vou comprar, vou vender, vou comprar, vou vender. Eu vou ficar de fora mais uma vez, né? Fiz uma operaçãozinha no boi lá de 3 pontos e poucos, coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, e agora eu vou ver o que acontece. Aí talvez eu opere outro contrato, né? Vou dar uma analisada. O boi é uma coisa que, para mim, ele é um ativo bem caro, né? Ele é um ativo que tem um notional muito maior do que índice, por exemplo, e principalmente o fato de, apesar da alavancagem ser menor, o quanto ele anda por dia é bastante. Ó, o boi, olha lá, vai 330 para 1, alavancagem, milha 450. Beleza, mas o boi para andar hoje, por exemplo, o boi andou quase 6 pontos. Quando que o milho anda 6 pontos? O milho a 100 reais, 6 pontos é 6%. Ele nem anda isso porque dá limite de alta, né? Então, o boi anda muito mais. Então, o boi é bem mais caro, até porque as garantias são maiores. E muitas vezes dá umas violinadas bonitas no boi. Então, tem que tomar muito cuidado para se operar. Eu gosto de operar o boi. Muitas vezes é mais fácil do que o milho, porque ele tem mais continuidade. Ele gosta de seguir uma tendência mais lenta, né? Mas às vezes também dá umas congestionadas aí. Mas quando a gente acerta uma operação boa no boi, principalmente pelo fato de ele andar bastante, costuma dar muito dinheiro, né? Então imagina quem vendeu o boi e segurou aqui em julho, por exemplo, né? Aí em poucos meses aqui, né? Vamos botar aí 3 meses, 3, 4 meses, o boi caiu mais de 40 pontos. 40 pontos de uma matemática, né, bem básica, bota aí 40 vezes 330, né? Daria 13 mil reais 200 por contrato, né? Então, operando de forma tranquila. Mercado lento, mercado calmo, analisando o book, rolando contrato, pagando um pouquinho de spread. Mas bota aí 13 mil reais por contrato. Pô, dá uma operação boa, né? Isso aqui bota aí em quantos meses deu aqui? Botei de julho a outubro. Outubro, então daqui 3 meses e meio, né? Então, pô, dividido aí 3,5.
3.700 por mês de lucro, né? Obviamente que a gente não faz por mês, né? Mas na média eu daria mais ou menos isso. Tá bom. Ou com um contrato, lembrando, né? O cara que opera aí 3, 4, 5, 10 contratos, aí é só fazer a multiplicação básica. Né? Então o boi vai ficar de olho aí nessa região aqui, inclusive os alarmes estarão aqui para ver se ele vai subir. E aí eu vou escorregar um alarme aqui para baixo para ver o que acontece, né? Para ver se há uma possibilidade de ele nem testar aquela região lá. E aí eu faço o quê? Eu pego o boi, boto na telinha do lado aqui. Cadê meu OBS aqui? Boto na telinha do lado aqui, vejo o que está acontecendo, fico fazendo minhas coisas e fico analisando ali, tanto o boi quanto o milho, dou uma olhada no fluxo, dou uma olhada ali na movimentação no gráfico, vejo se aparece uma oportunidade, opa, vamos botar uma boleta lá e vamos embora. Né? Então aquela operaçãozinha de boi, ele deu uma operaçãozinha boa, 3 pontos e pouco, tá bom. Beleza? Então, bom, é isso aí. Café. Tem nada de chumucho, não sei o que ali. ICF. Apertei algum botão aqui, abriu uma grade de cotação aqui lá. Café no gráfico semanal. Vamos ver. Tocou na média móvel de 200 e voltou um pouquinho, né? A famosa média móvel de 200. O mercado conhece a média móvel de 200, né? Então é um ponto a se respeitar. O café é um ativo que, apesar de ser extremamente volátil, tem as suas, não é facilidades, mas ele costuma respeitar, ou pelo menos costumava, né? Respeitar a análise técnica de uma forma interessante. Então, bateu bem certinho lá, parece que foi no tique lá na média móvel de 200, voltou um pouco. Isso aqui não quer dizer que ele vai tocar aqui e vai reverter, né? O primeiro toque é normal, voltar um pouquinho ali, mas não quer dizer nada. O que importa agora é a continuidade. No gráfico diário, o café segue caindo, né? Tenta subir aqui, travou aqui em cima, voltou um pouco aqui, né? Quase 3%. Né? Então, aí me perguntaram se hoje era um ponto bacana de venda para café. Depende, depende. Né? Qual o horizonte dessa operação? Bom, eu quero fazer uma operação para segunda-feira. Bom, então se eu botar num gráfico aqui de 60 minutos, né, eu poderia ter tentado, nem chegou, né, vender aqui em cima. Não deu uma entrada de venda no café. Né? Não deu, infelizmente não deu. Deu aqui, ó. Na média, voltou, rompeu, pula fora. Aqui deu uma entrada de compra em 60 minutos. Rompeu média, voltou, tocou aqui, topo anterior, barra forte anterior, compra aqui. Alva onde? Aqui em cima, nesse primeiro topo aqui, com quase 9,9, quase 10 pontos de alta. Depois lá em cima, e o stop, né? Ou a pessoa saiu aqui na VWAP, ou o stop no ponto de entrada, já que andou, enfim. Mais ou menos por aí. Em 60 minutos não deu. Nos 120 minutos, compra, né, no mesmo ponto, na mesma região. No diário, né, a venda aqui eu esperaria para vender mais alto. Inclusive lá está dando compra até, então eu compraria lá para tentar chegar aqui para tentar vender mais alto. Então eu não enxergo venda, sinal de venda aqui no café. Né? Beleza, tem um topinho anterior aqui, uma região, mas não quer dizer muita coisa. Né? O mercado pode tranquilamente subir mais um pouco aqui, tem gap aqui em aberto, para depois tentar cair. Se continuar caindo, obviamente, né? No gráfico semanal, então nem se fala, vai vender em cima da média móvel 200. Né? Então o mercado vem caindo aqui, caiu 20 e poucos dias aqui, caindo 30%, vamos botar aí, quase 30%. Se pegar no topo, deu mais do que isso. Aí quando chegar na média móvel 200, que tende a ser um ponto, né, teoricamente um pouco mais difícil de passar, eu vou vender. Estou atrasado. Qual é o horizonte da operação? Gráfico semanal, nem pensar. Gráfico diário, eu acho cedo demais para continuar vendo aqui. Pode ser que caia para 150, mas eu acho cedo demais para tentar vender aqui, cogitando que ele pode voltar com muita força, a não ser que esteja a fim de aguentar um stop muito grande. Gráfico de 120 minutos, compra ainda. Gráfico de 60 minutos, compra, inclusive aqui embaixo. O que eu não faria também, que está fora da tendência aqui. Então eu tentaria vender, por exemplo, no 60 aqui no 200. Que nem aqui, ó. Nesse nível aqui. Então, né, fica difícil de operar café nessa região aí. A soja, ó, vou botar no gráfico diário da soja, tá no semanal da soja.
Soja no semanal subiu, né, semana passada com bastante força, essa semana está praticamente no 0 a 0. Ele subiu um pouquinho, está ali no 0 a 0, tentando fazer alguma coisa, mas está na mesma lateralidade, sempre parada lá em cima. Se a gente botar num gráfico diário a soja, o que a gente vê? A gente vê a soja em cima da média móvel 200, lateralizando aqui, querendo subir um pouco mais. Então, se a gente vê aqui uma média móvel de 200, está para cima. A gente vê a média móvel, olha como é de 20, cruza para baixo, já quer cruzar para cima de novo. Então, o mercado ele tá assim. Aí eu vou subir, mas ao mesmo tempo está travado. Ele está dentro dessa região de lateralidade aqui, não diz nada. E agora ele está mais para cima do que para baixo, praticamente no meio do caminho. Se eu fosse obrigado a fazer uma operação, eu esperaria mais um pouco, torceria para que a soja subisse aqui nos 32 e pouco e se atrapalhasse aqui em cima, né? Desse uma tropeçada aqui para eu tentar vender aqui e ver se ela dá uma escorregada até aqui embaixo, né? Porque vender aqui eu tenho que botar o stop acima do topo, comprar aqui eu tenho que botar um stop aqui embaixo, ideal aqui embaixo. Então eu estou no meio da rua aqui. Aí para fazer a operação aqui eu tenho que tentar fazer a operação no tempo gráfico menor. E aí a liquidez da soja é totalmente fora da realidade aqui no Brasil. Então, como é que eu vou operar isso aqui? Cheio de buraco e coisa, né? Então, eu posso, não tem nem de botar stop. Então, fica complicado mesmo. Tá lateral lá, esperaria soja na região aqui mais ou menos dos 33, né? Ou próximo disso para tentar vender, se der uma barra de sinal, obviamente. E esperaria soja próxima à região aqui dos 29, perto de 29, 29 e pouco, para tentar comprar se desse um sinal também, obviamente, né? Fora disso, não vejo nenhuma vantagem se operar soja. O dólar, no gráfico semanal, uma barra muito forte de baixo na semana passada, uma barra muito forte de alta na semana. O dólar sai de 5,4 e bate 5,45, né? 5,44, sei lá, 5,40 e tantos. Bateu em questão de poucos dias. Então, uma volatilidade muito forte, uma volatilidade muito grande e que pode, né, fazer duas coisas. Três, para cima, para baixo, nenhuma. Mas basicamente é isso. Isso aqui, por sinal, são uma barra de reversão, uma reversão de duas barras. Seria mais interessante se essa barra aqui tivesse fechado justamente aqui no 5,44, 5,45 aqui. Não aconteceu, pelo menos não até o momento. Está aqui embaixo no 5,35, mas ainda assim é um ponto bem relevante, bem alto. Se a gente botar aqui num gráfico diário do dólar, a gente vê essa movimentação. O dólar, né, pós-eleição aqui caindo com muita força, muita mesmo, batendo em 400 pontos. Fácil, sendo que só num dia aqui caiu 230 pontos. E na semana seguinte, o dólar devolvendo tudo, literalmente, né? Foi lá em cima, na abertura do pós-eleição, lá nos 5,40 e tantos, lá em cima. E aí o dólar fica lá em cima e tá naquela, para onde é que vai esse negócio agora? Eu não faço a mínima ideia. Fica difícil quando essa volatilidade muito grande, desconfigura muita coisa, né? O mercado aqui dentro da lateral. Tirando essas duas barras aqui, estava formando uma espécie, aqui, botando gráfico diário para começar a ver, um canalzinho aqui que dava para traçar algo do tipo, né? Quem gosta de rabiscar o gráfico, botar aqui algumas linhas, algumas coisas, uma espécie de uma bandeira, alguma coisa assim, tá fazendo por aqui, um canal por aqui, beleza. Agora, mas ele duplicou esse canal, então, beleza, eu pego aqui, ó, e vejo esse movimento aqui, tá? Agora ele está no meio desse canal de cima. Pra onde é que ele vai? Né? Ele pode ir lá em cima, pode ir aqui embaixo, pode voltar tudo aqui para baixo, pode romper topo e fazer mais um paralelo desses aqui em cima e chegar aqui em cima. E aí? Para onde é que eu vou? Né? Viro testar esse topo, inclusive, aqui, ó. Então fica complicado de dizer para que lado o dólar vai depois desses 2 dias aí. Eu não arriscaria nada. Claro, tá alto aqui, é um ponto que teve alto bastante tempo. Se meter de risco, eu falo o quê? Cara, vende aqui em cima, bota um stop aqui atrás e vai dormir, né? Assim como aqui embaixo estava lá embaixo, mas aqui poderia ter sido um ponto de compra, mas não deu, e vem embora. Mas de fato eu prefiro ficar fora ali e não fazer muita coisa, né? Quero ver o que acontece, eu quero esperar o mercado se acalmar, quero esperar esse ruído todo das eleições, ver o que pode acontecer por aí, tá bom? Semana que vem tem a questão da PEC e tudo mais aí que pode dar uma balançada também. Bom, o Ibovespa
Hoje subindo com bastante força, né? 2,23 agora, para semana. Hoje subindo aqui 2,23 com bastante força, puxado lá por Vale, Petro, né? E algumas outras empresas lá, mas principalmente por Vale e Petro. O Bradesco subiu também, mas o Bradesco subiu depois de alguns dias aí de queda forte por causa de balanço. Então, Vale e Petro puxando bastante Ibovespa, são as empresas mais representativas, com Vale subindo 10%, dificilmente o Ibovespa caia, mesmo que os outros puxem para baixo. Ele ficaria meio que, ou subiria fraco ou cairia fraco, né? Porque a Vale tem um peso muito grande, a Petro também. Então, as duas subiram bastante e isso puxou o Ibovespa. Legal. Ibovespa toca na média móvel de 200 no gráfico diário. Região aqui próxima à região aqui de baixo, né? Que a gente viu aqui, uma região que ele segurou bastante tempo aqui atrás, 108, 109, 110 aqui nessa região, né? Então ele segurou bastante tempo lá. E aí existe uma possibilidade dele dar um repique que nem está dando agora, né? Um dia de repique ali, nenhum problema. Agora a grande questão é, e segunda-feira? Né? Se botar num gráfico semanal, o que a gente enxerga aqui? Né? Dá para ver o seguinte: o Ibovespa sobe, trava, tenta romper aqui, não consegue e volta tudo, está aqui embaixo, sentado em cima dos 112, 300 e pouco ali. Né? Então, isso aqui desconfigurou um pouco essa subidinha bonita que ele estava dando aqui. Né? Ficaria mais bonito se não tivesse acontecido essa barra preta aqui, ou tivesse acontecido, mas menor, talvez até que assim, e aí depois continuado, uma barra branca, rompe o topo aqui e vamos embora para cima. Talvez se não tivesse um monte de notícia ruim, com o exterior subindo 3, 4% na semana, o dólar, né, despencando lá fora, tivesse rompido o topo. Já tivesse aqui no 120 de novo, né? Talvez, não sei, mas isso não aconteceu. E aí o que acontece? Isso aqui deu uma desconfigurada, veio aqui embaixo por a média, testar fundo aqui, uma região que não deveria vir tão forte aqui, tão fácil. E aí o mercado deu essa panicada, aí teve notícia, né, que vão se aquietar um pouco lá, que talvez não é bem assim, a questão das falas lá do presidente eleito, e que vão mudar, vão adiar a PEC e tudo mais, e aí deu algumas respiradas. Obviamente que isso não quer dizer muita coisa, falar é uma coisa, quando faz é que a coisa dá uma engrossada mesmo no caldo lá, né? Então o que acontece? O que eu estou vendo aqui? Está em cima de móvel 200, eu esperaria, eu vou ver se para talvez dar um repiquezinho até aqui o 114, 115, né? E se sair notícia semana que vem, aí tudo pode mudar, ou ele pode subir com muita força aqui, né, e ir embora para cima, ou pode cair com muita força e ir embora para baixo. Tudo depende do que vai acontecer. O que eu fiz, né? Eu fiz, não sei se foi ontem, antes de ontem, eu comprei índice. Eu comprei índice aqui embaixo. Agora não vou lembrar exatamente aonde foi, mas eu comprei índice aqui embaixo, né? Quando o Ibovespa caiu, e caiu, deu essa puxada toda, rompeu esse fundo aqui, chegou próximo a essa linha aqui embaixo, ainda comentei lá no grupo ontem, cara, eu comprei um pouquinho, né? Comprei um pouquinho. Aí o mercado hoje ficou ali no abril, ficou perto do 0 a 0, vai, volta, vai, volta, vai, volta, pum. Subiu, deu uma pontuação bacana em relação ao que eu tinha comprado inicialmente, né? Então deu alguns, nem sei quantos mil pontos deu, mas deu 300, não, 400 e poucos reais por contrato, né? Então ficou, isso dá 400 dá 200 dá 1.000 pontos, só 2.000 pontos, mais ou menos, 2.000 e poucos pontos por contrato. Então não foi nenhum absurdo não, comprei aqui no 110, 110 e pouco aqui, bateu aqui, é isso aí, né? Então foi o ponto onde ele chegou. E o que eu fiz? Eu encerrei a operação. Eu encerrei a operação hoje lá no 113,600 mais ou menos, né? Eu encerrei a operação lá, por quê? Ele pode subir, pode vir embora aqui para cima e chegar no 120. Aí eu respondo o seguinte: beleza. Segunda-feira, 9 horas da manhã, do final de semana, sair uma notícia boa e o mercado resolver querer subir, eu não tenho problema nenhum em comprar de novo. Mas não tenho problema nenhum mesmo. Eu posso comprar sem nenhum problema. E aí, eu não me importo em comprar um pouquinho mais caro, pagar 115 e se por um acaso ele der um tiro e ir até 120,
do que eu ficar aqui em quanto é que eu comprei lá e vendi? Melhor, eu ficar aqui desde aqui de baixo, né, sem encerrar aqui onde eu encerrei, correndo o risco do final de semana, sabe lá o que vai acontecer, 2 dias no Brasil é muita coisa, né, correndo o risco de devolver tudo que eu já ganhei nessa subida aqui, né, e perder ainda, né, posso dar uma escorregada forte para baixo aqui, então eu prefiro botar no bolso, dormir final de semana tranquilo, e aí depois eu vejo o que vai acontecer na semana que vem, né. Quase que eu inverti a mão, quase que eu vendi aqui em mais ou menos 113.600 aqui foi onde eu saí da operação. Quase que eu vendi lá e encerrei a operação no caso e vendi mais, para ficar vendido. Né? Porque o que eu estava de olho? Os juros se mantiveram lá em cima. Né? O dólar, por mais que tenha tentado cair, deixa eu botar o dólar no gráfico diário, o dólar ficou ali, ó. Né? Balançou, não foi muita coisa. Então, o mercado não está lá, meu Deus, as coisas resolveram. Não, né? Então eu quase fiz essa operação de encerrar a compra, né? E ao mesmo tempo abrir uma venda e ficar vendido no mercado para ver o que acontece. Não sei dizer se seria um bom negócio ou não, talvez sim, talvez não. Né? Pela simetria de risco, está bem baixo ali, subiu bastante, ficaria um pouco mais complicado. Seria bom fazer essa operação de venda lá nos 116,5, 116 e pouco, na média. Vamos botar aqui, 116, vou botar 116. Né? Em vez de vender ali, que eu fiz a operação para sair em 113,600, vender lá no 116. 3 mil pontos para cima. 2.000 pontos e meio para cima. Né? Ficaria com um risco um pouco mais interessante para entrar na operação. Acho que isso poderia ser interessante. Né? A questão é, o mercado tem que fazer isso. Né? Então eu teria que segunda-feira acordar faceiro, subir um pouquinho, segunda ou terça ali, e aí na terça é feriado, aí tem mais o feriado também, e aí depois quando sair lá a questão da PEC e tudo mais, o que eles vão fazer, né? A pasta direitinho lá, aí o mercado vai decidir para que lado vai. Então eu vou apostar, se vai para cima ou para baixo, eu prefiro não apostar muita coisa, tá bom? Então por hoje era isso, né? Então a gente viu durante a semana, eu fiz uma operaçãozinha no boi, no milho não fiz nada, operaçãozinha de índice, né? As duas deram boa, a de boi e a de índice. E aí no mais foram operações basicamente de algum swing trade em ação, uma coisa e outra, mas muito raro, eu me mexo muito pouco. E day trade, uma coisa e outra também, uns com lucro, outros prejuízo. A semana foi meia boca, mas deu boa, bastante balanço, né, as empresas saindo. Deu para pegar algumas operações boas, umas eu peguei e devolvi tudo depois, mas faz parte. E no mais, tudo tranquilo. Beleza? Então, semana que vem, espero que as coisas deem boa, apesar que eu feriado no meio da semana, espero que deem boas operações e vamos ver se o mercado dá uma tranquilizada e dê uma operação bacana pra gente, tá bom? Até mais.